Agora a gente vai olhar para o nosso hexágono regular aqui, que está inscrito nesta circunferência, e a gente vai calcular a medida do lado dele. Então, se a gente olhar para cá, a gente teria um triângulo que a gente tem dois lados iguais, então seria isósceles, né? E esse terceiro lado dele, como é que a gente determina? Bom, a gente sabe que esse R aqui vai ser a nossa hipotenusa. Metade da base aqui que vai formar, se a gente dividir esse triângulo ao meio, metade disso seria L sobre 2. Então isso seria um cateto, e o outro cateto seria a altura aqui, que a gente não sabe. Tá bom, a gente não sabe a altura, então como é que eu resolveria isso? Bom, eu conheço o valor de um cateto, o valor da hipotenusa. Então a altura aqui a gente vai determinar como sendo, vamos lá, hipotenusa é r ao quadrado, e não adianta ficar olhando para as coisas, né? Tem que fazer. Então vai ser r ao quadrado igual, um dos catetos vai ser L sobre 2 elevado ao quadrado. L sobre 2 elevado ao quadrado, e o outro é, assim eu teria como descobrir o valor do L, certo? O problema é que eu não sei o valor da altura. A gente tem outra relação. Tá, vamos ver como é que ele faz, porque senão vai ficar feio, né? Então o triângulo AOB, quer dizer, a gente tem que tentar. Mas daí se tu percebe que tu vai perder muito tempo, a gente volta para ver como é que ele fez isso daqui. Então esse triângulo é equilátero, ou seja, então todos os lados são iguais. Tá bom. Então o nosso L aqui vai ser igual a 6. Agora porque ele coloca esse 6 pequenininho, quer dizer, o nosso L vai ser igual a R, né? Por que ele coloca esse 6 pequenininho aqui? Eu não sei, cara. Porque o número de lados é 6, aí ele faz referência a isso, para te saber que isso aqui é para essa porcaria do hexágono. Deve ser isso, né? Tá. Então, neste caso, o L é igual ao R. Foi uma boa tentativa nossa de tentar resolver, mas dá muito trabalho e a gente não tem a capacidade cognitiva adequada para isso. Então, o cálculo da medida do apótema. Então, o apótema neste caso não vai ser o valor de R, vai ser R sobre 2. Ah, não, isso. Ah, tá sim, porque o lado é igual a R, então esse pedacinho aqui é R sobre 2. Perfeito, então o apótema a gente teria o que? O R ao quadrado. Agora a gente consegue, né? Vai ser igual ao A ao quadrado, que seria o nosso apótema, mais R sobre 2 ao quadrado. Tá vendo? Quando tem a oportunidadezinha a gente resolve alguma coisa. Que consolação, né? Que legal. Então aqui eu vou ficar com R quadrado. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair R ao quadrado sobre 4 em ambos os lados, né? Que a gente já sabe que vai ficar assim. Então o nosso apótema elevado ao quadrado vai ser R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4. Tá, esse R ao quadrado aqui eu vou escrever isso como sendo 4R ao quadrado dividido por 4, para já igualar os denominadores e a gente não precisar se preocupar com isso. Tá bom? Então daqui desta subtração a gente vai tirar A elevado ao quadrado igual a 3R ao quadrado sobre 4. Sobre 4. Não é um valor bonito, né? Ah, não, cara. É só você aqui no cantinho.
Tá, daqui se eu tirar a raiz quadrada em ambos os lados, eu vou ficar com A igual a R vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Então esse é o nosso apótema, o raio vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos ver se é essa relação. Eu já não lembro mais do apótema do quadrado, acho que era R, era o lado dividido por 2. Aqui já mudou, né, bastante. Então, exercício resolvido. Determinar a medida do lado e do apótema do hexágono regular inscrito numa circunferência de 8 centímetros de raio. Medida do lado, tá. Então, é as duas coisas que a gente viu, né? Então, R, que R não, cara, é exercício, exemplo resolvido. Tá. O lado, aí a gente sabe que é igual ao raio, então vai ser os 8 centímetros. É 8, né? Tá bom. Então, o lado já tá feito. O apótema a gente calcula assim. Então, vai ser o raio, que é 8, dividido por 2 vai dar 4. Então, isso aí vai ser 4 raiz quadrada do 3 centímetros. Substituição, apótema tá aí, ó. Então temos a resposta e cliquei errado aqui. Vamos de novo, a gente tenta de novo. Aí tem a resposta bem do ladinho ali, vamos tentar fugir dela. Então a questão 1, que eu já deveria ter arrumado aqui, né? Calcule as medidas do lado e do apótema de um hexágono regular inscrito numa circunferência que o raio é 12 raiz quadrada de 3. Tá. Então anota essa informação, 12 raiz quadrada de 3, metros, centímetros, centímetros. Certo, então o lado a gente sabe que é igual ao raio. Então vai ficar exatamente esse valor aqui. Já o apótema neste caso vai ser o raio vezes a raiz quadrada de 3. Então seria isso, que é o mesmo valor do raio. Tá? Raio vezes a raiz quadrada de 3. Deixa eu copiar você aqui. Eu vou ter que botar aqui dentro. Aqui. Vai ser tudo dividido por 2. Então ficamos com isso. Mas como é uma multiplicação, então dividido por 2 eu posso dividir o 12 por 2. Que vai ficar 6. Então foi-se embora essa necessidade de demonstrar essa divisão. Tá. Então o nosso apótema aí vai ser o quê? Vai ser aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 3. E 3 vezes 6 dá 18. Então vão ser 18 centímetros. Isso. Certamente. Resposta 12. Sim, o lado tá ali. É o lado sim, mas o apótema é 18 centímetros. O lado tá aí. Então questão 2, opa. O que ele quer na 2? Determine o perímetro de um hexágono regular. Se ele é regular, então os lados são congruentes. Inscrito numa circunferência de 7 centímetros de raio. Tá. Então, se o raio é 7 centímetros, implica que o lado também vai ser 7 centímetros. Com isso, o tecladinho, beleza, teclado tá bom. Lado é 7. E com isso, nosso perímetro vai ser, como é um hexágono, são 6 lados, né, iguais. Então seria 6 vezes o 7. Ou somar o 7 6 vezes, né?
Então 6 vezes 7, 42. Vai ser 42 centímetros. Cadê você? Bom, está aqui. Tá? Questão 3. O apótema de um hexágono regular inscrito numa circunferência mede 15 centímetros. Quanto mede o seu lado? 15 centímetros seria o apótema. Tá. Então vamos colocar aqui. A porca resolveu vir pra cá agora, não se sabe por quê. Em vez de ir dormir, não. Vai fazer barulho na volta aí. Então o apótema é igual ao raio vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Certo? Só para dar trabalho pra gente agora, porque isso aqui vai ser o quê? Bom, primeiro eu multiplico ambos os lados por 2. Então vou ficar com raiz quadrada de 3r, vamos colocar assim. Raiz quadrada de 3 vezes r igual a 30. Ai, ai, legal, legal, muito lindo. Agora a gente divide ambos os lados por raiz quadrada. Não, porcaria, por que tu tá abrindo esse pedaço de lixo de novo, cara, pra incomodar? A gente divide ambos os lados por por raiz quadrada de 3, então ficaria 30 sobre raiz quadrada de 3, o que não é uma boa resposta, embora esteja certa. Não é a boa resposta. Não, poxa, me ajuda aqui um pouco. Aí, então se a gente racionalizar este denominador, ficaríamos com 30 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então vai ser 10 raiz quadrada de 3. Essa é a 3, né? Então a próxima é a 4. Ele deu... tem alguma unidade de medida essa coisa? Tem. Então isso aqui vai ser em centímetros também. Vamos ver, cadê a resposta? Tá aí. 10 raiz de 3. Tá? Próxima. Questão 4. O lado de um hexágono regular inscrito numa circunferência mede 2 raiz quadrada de 27. Tá bom? O que mais que tu tem pra mim? Deixa eu só me alinhar na minha cadeirinha aqui. Quanto mede o seu apótema? Tá. A gente sabe que o apótema é o raio vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. O raio é igual ao lado, certo? Então, nesse caso aí, então seria 2 raiz quadrada de 27. Esse seria o nosso raio, vezes raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por 2. Então é isso que teríamos. Não vamos esquecer que a resposta vai ser em centímetros. Então nosso A vai ser igual. Bom, raiz quadrada de... Bom, esse 2 dividido por 2 aqui vai dar 1. Então vai ficar só raiz quadrada de 27 vezes raiz quadrada de 3. 3 vezes 27. 3 vezes 20 é 60. 3 vezes 7 dá 21. Então daria 81. Ficaria a raiz quadrada de 81 aí, que é 9. E daí vai ser 9 centímetros. Aqui ele faz as contas todas bonitinhas, ó. Em vez de fazer essa divisão e não ficar com
com a fração aqui não. Mas esse é gosto, esse aí cada um faz do seu jeito. Mas o importante é que deu 9. Tá, questão 5. O apótema de um hexágono regular mede 5 raiz quadrada de 3 centímetros. Determine o perímetro do hexágono. Então a gente tem que descobrir o valor do lado, né? Então 5 raiz quadrada de 3. Isso aqui é igual ao raio, que é numericamente igual ao valor do lado, então podemos botar lado aqui. Vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, numericamente é o mesmo valor, então não tem problema a gente trocar um pelo outro, né? Até porque a gente está buscando o valor do lado mesmo. Então aqui de começo, tu pode dividir ambos os lados por raiz quadrada de 3. Então tu ficaria com 5 igual a L sobre 2. Se tu multiplicar ambos os lados por 2, tu vai descobrir que o teu L é igual a 10 centímetros, eu acho. Provavelmente essa é a unidade, Então 10 centímetros, logo o perímetro, seriam 6 lados, né, o hexágono, então vai ser 60 centímetros. Resposta 60 centímetros. Tá, triângulo equilátero, olha só. Todos os lados iguais. Nossa, é muita coisa para guardar na cabeça. Eu vou sofrer nesses testes dessa parte aqui que não vai ser brincadeira. Cálculo da medida do lado. Certo, ele deu só uma puxadinha aqui para obter um triângulo retângulo cujo um dos catetos é o lado do triângulo equilátero. A hipotenusa vai ser 2 vezes o raio da circunferência. Muito inteligente o rapaz. Agora, por que essa medida aqui equivale à medida do raio da circunferência? Aí eu fico devendo a vocês. Certamente que tem uma explicação, mas eu não tenho ela para vocês. Tá? Eu tenho esse ângulo aqui. Usando seno desse, bem que eu não conheço esse ângulo. Não, na verdade eu conheço, sim. Talvez foi assim que ele determinou que esse valor é R, né? Porque veja, se esse aqui é um triângulo equilátero, então a medida dos... Tá, mas mesmo assim não quer dizer muita coisa, né, meus amiguinhos? Mas enfim, eu conheço esse valor aqui, ó, desse ângulo, porque se ele é equilátero, os ângulos aqui são de 60 graus. Então esse ângulo A todo aqui, sem ser dividido ao meio, vai ser de 60. O C e o B também são de 60 graus. Logo, eu teria como te dizer o valor... mas eu preciso da hipotenusa. Não tem problema, tá bom? Então, primeiro de tudo, vamos dizer por que essa coisa aqui é R. E eu não tive tempo de olhar lá aquele ângulo que a gente não entendeu por que ele estava naquele lugar, tá? Aqui dá para entender, tá? O L3, tudo bem. Mas, em relação a esse lado, vamos mostrar por que isso aqui é R. Então, a gente sabe que este ângulo aqui, metade desse ângulo é 15 graus. Certo? Porque não, metade é 30, porque o todo aqui seria 60. Como são 3 lados iguais, vão ser 3 ângulos iguais aqui nesse triângulo. Tudo de 60 graus. Então a metade é 30. Então seno de 30 é o cateto oposto a esse ângulo aí. Seria esse aqui. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa nesse caso a gente sabe que é 2R. Então a gente vai usar essa relação aí. Tá? Primeira coisa é isso. Então, seno de 30 graus, a gente sabe que é igual a 1/2. E seno de 30 graus, a gente também sabe que... Bom, como é feliz, né? Quando a gente consegue fazer e sabe o que fazer da vida.
sabe como fazer as coisas, né? Então, o nosso seno de 30 pode ser escrito como sendo o cateto oposto, eu vou chamar de x, isso daqui. Cateto oposto ao ângulo de 30, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 2r, como todo mundo vê aí. Tá, então o cateto oposto eu vou chamar de x sobre 2r. 2 vezes o raio, perfeito. Então, se essas igualdades são verdadeiras, o nosso x sobre 2r é igual a 1/2. Então, daqui tiramos o quê? Tiramos muitas coisas. Se a gente multiplicar ambos os lados por 2r, a gente descobre que o nosso x é igual a r. Tá? R. Estou tendo dificuldade de falar as coisas, não sei porquê. Então, tudo que foi mostrado aqui a gente sabe o porquê, né? A gente sabe o porquê dessa medida ser r, a gente sabe do lado. Então, para relacionar o lado desse triângulo com o raio da circunferência, que é o que está acontecendo sempre, né? O que ele está sempre tentando buscar fazer, a gente precisa só pegar a hipotenusa, que é 2r, e elevar isso ao quadrado. Então isso vai ser 4r elevado ao quadrado, igual a l ao quadrado mais r ao quadrado. Então seriam os catetos. Então nosso l ao quadrado vai ser igual a quem? A 4r quadrado menos r ao quadrado. Então isso vai ser 3r ao quadrado. Logo, nosso L vai ser R que multiplica a raiz quadrada de 3. Esse era o valor quando a gente tinha o quadrado, né? Inscrito na circunferência. Ou inscrito. Era essa relação do lado com coisa, se eu não me engano. Enfim, chegamos nisso, vamos ver se está certo. R vezes raiz quadrada de 3. Perfeitamente. Como é fácil quando a gente sabe o que fazer, né? Tá. Agora o apótema já. 2 triângulos retângulos. Quanta imaginação. Quanta imaginação, cara. Como é que ele resolveu isso? Bom, a apótema é a medida do centro da circunferência até o lado aqui do triângulo, né? Essa altura. Bom, do centro até aqui, o que a gente sabe? Bom, essa hipotenusa pequenininha aqui, que seria o OC, é o raio, né? O valor do raio. Agora, a gente precisa de mais do que isso, né? Para calcular o apótema. Precisa saber quanto que vale este cateto aqui. Certo, e tem como saber, né? Porque olha o desenho que ele fez. Então, isso aqui vai ser um triângulo equilátero, né? Isso aqui é o valor do raio. OC é a medida do raio. Eu não vi a maneira como ele resolveu lá, tá? A gente só tá olhando para cá. O OC, medida do raio. O CD aqui também, a gente sabe disso por conta do outro triângulo que a gente fez ali, né? A gente descobriu isso usando o seno de 30 graus aqui. Então a gente sabe que isso aqui também é a medida do raio, tá? E aqui do O até o D também é, porque o O é o centro da circunferência. Então este triângulozinho pequenino aqui, ele vai ter as medidas... o A, acho que isso aqui não vai ser só o R sobre 2, né? O apótema nesse caso. Porque se do O até o D é o valor do raio e isso aqui é um triângulo equilátero e a gente cortar ele ao meio,
Seria R sobre 2. É o meu palpite. E é exatamente isso. R sobre 2. Que beleza. É mais simples do que eu gostaria de admitir que é, cara. Tá vendo como vale a pena a gente estudar um pouquinho? Para chegar nessas partes aqui a gente saber o que fazer. Tá, então temos exercício resolvido. Determine o lado e o apótema do triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio 10 centímetros. Tá. Então, exemplo. O raio é 10. Tá, o lado é o raio vezes raiz quadrada de 3. Eu não vou lembrar dessas coisas na hora dos testes, mas não vou lembrar mesmo. Isso aqui é de decorar, nossa, com força. Eu não tô afim de estar decorando as coisas. Tá, vamos copiar isso aqui como referência. Então isso aqui vai ser nosso lado, vai ser 10 raiz quadrada de 3 centímetros. E o apótema a gente sabe que é metade do raio, então vai ser 5 centímetros. Cadê você? O lado 10 raiz quadrada de 3 e o apótema 5. Não tem como lembrar, não tem mesmo. Calcule o lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio raiz quadrada de 12 centímetros. O lado, é só o lado que ele quer? Tá, então o lado a gente viu que é raio vezes raiz quadrada de 3, né? Então o nosso lado vai ser igual. O meu raio, eu não anotei, né? O bocó é 12 centímetros. Raiz quadrada de 12. Vezes raiz quadrada de 3. Não é sobre 2 nem nada, não tem nada dividido. Pera aí. Por que eu tô indo olhar ali se eu tenho aqui anotado? Só isso. Então o meu lado vai medir 3 vezes 12, né? Multiplica o radicando, mantém o radical. Então dá 36, certo? E raiz quadrada de 36 é 6. Opa, 6 o quê? Centímetros. Essa parte aqui tá feia, né? Final de livro e a gente tendo que decorar muita coisa de uma vez só. 6 centímetros. Poxa. Questão 2. O apótema. Bom, pelo menos o apótema é mais simples, né? Já tá anotado a 2. Inscrito na circunferência de raio 26 centímetros. O apótema é metade do raio, então 26 seria 13 centímetros. É isso? 13, tá. 3. O lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 12 centímetros. Calcule o raio da circunferência. O lado é 12. O raio vai ser... Bom, a gente sabe que lado é raio vezes raiz quadrada de 3. Então isso aqui seria 12 igual a R raiz quadrada de 3.
Então, se eu dividir ambos os lados aí por raiz quadrada de 3, vamos ficar com R igual a 12 sobre raiz quadrada do 3, do belo 3. Isso aqui vai dar o quê? Bom, racionalizando o nosso denominador, ficaríamos com 12 raiz quadrada de 3 dividido por 3, que vai ser 4 raiz quadrada de 3 centímetros, acredito eu. Vamos ver. Bom, ele não colocou unidade, né? Não, ele colocou assim, porque ele disse que o lado ele mede 12, tá? Então 4 raiz de 3 centímetros. Qual é que é a próxima? Questão 4 ainda por cima. Questão 4. O lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 18 centímetros. Quanto mede o seu apótema? Só isso? Tá bom, o apótema é metade do lado. Não, metade do raio. Olha os erros aí. Então bota aí L igual a 18. Então tu vai ter 18 igual a R, que multiplica a raiz quadrada de 3. Tá? Então, porque o apótema e o lado estão relacionados com o raio. Faz sentido tu relacionar tudo com uma coisa só, né? E o raio da circunferência faz mais sentido ainda tu ter isso tudo relacionado a ele. Então aqui, isso vai ficar R igual a 18 sobre raiz quadrada de 3. Isso é um valor bem interessante. Nosso R vai ser o quê? Bom, vai ser 18 raiz de 3 sobre 3. Sobre 3, exatamente. E 18 dividido por 3 é 6. Então vai ser 6 raiz quadrada de 3 centímetros. Ele deu lado, 18 centímetros. Eu devia ter mais cuidado na hora de trabalhar com essas unidades, né? Tá, então o raio é esse, o nosso apótema. Então vai ser a metade disso. Vai ser 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Cadê a resposta? Ih, eu errei alguma coisa, hein? Tá, 6, mas eu errei. Quanto mede o seu apótema? Veja, o raio. Então, nosso raio vai ser 18 raiz quadrada de 3 dividido por 3, que dá 6 raiz quadrada de 3 dividido por 3, certo? Só que ele quer saber o apótema, e o apótema é a metade do raio, não é? Vamos ver aqui. Apótema é o raio dividido por 2. Então, meu amiguinho, olha aí, relaxando no final do livro. Se o nosso raio é 6 raiz quadrada de 3, o apótema é 3 raiz quadrada de 3. Pô, tu divide isso por 2. Nossa, que vergonha, hein? Errando no final do livro, você dando esse trabalho, que coisa feia. Tá, então a gente tem aqui. Pro quadrado, eu tinha confundido as coisas. Pro quadrado, o lado é R raiz quadrada de 2 e o apótema seria o lado dividido por 2. Pro hexágono, o lado é igual ao raio e o apótema... Nossa, olha aqui. Isso aqui não vai ser bem. Quando a gente esquecer, a gente volta aqui e usa essa tabelinha, tá? Eu não vou me obrigar a decorar isso aqui no final do livro, né? Me desculpa, mas não vai ser essa parte que eu vou decorar. Até porque isso aqui é um negócio muito específico que não aparece com tanta frequência. Pode ter salvar em alguma questão, mas não é frequente, tá?
Então calcule o lado de um quadrado inscrito numa circunferência de raio 3 raiz de 2 centímetros. Lado do quadrado. A gente tem que... alguma coisa raiz de 2, né? É o R raiz de 2. E o apótema é o lado dividido por 2. Então, R raiz de 2. Vou me dar o trabalho ainda de escrever, tá? Então, esse L vai ser... vou me dar o trabalho de escrever. Vai ser o raio que a gente tem aqui. É 3 raiz de 2 centímetros. Então, ficaria 3... Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, esse é o nosso lado aí. Medida do lado. 6 centímetros. Você está vendo ali a resposta? Maravilhoso, então. Questão 2. Calcule o apótema de um quadrado inscrito numa circunferência onde o raio é 7 raiz quadrada de 8 centímetros. Raio, né? Tá. Então, o apótema... Bom, o apótema vai ser o lado dividido por 2. Então, o nosso lado aí tu determina multiplicando o raio, que o nosso raio é 7 raiz quadrada de 8. 7 raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 2. Isso dividido por 2. Teria o apótema neste caso. Aqui não tem nada que dê para simplificar aparentemente. Então, mantemos dessa forma. Apótema vai ser o quê? Apótema desse quadrado, né, escrito aí. Tá, aqui eu faço 8 vezes 2, que dá 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então 4 dividido por 2 vai dar 2. Vai ser 2 vezes 7, que é 14 centímetros. Vamos ver? Exatamente, 14 centímetros. 8, 2, E as próximas provavelmente vão usar essas relações aqui, né? O hexágono, depois tem os testes. O apótema de um hexágono regular escrito numa circunferência mede 30 centímetros. Quanto mede o seu lado? Então, o apótema mede 30. Eu já não lembro mais de nada daquilo ali, tá? Então, hexágono, a gente tem isso. O apótema, o lado é igual ao raio. Tá bom. Hexágono, lado igual ao raio. E a gente só tem que descobrir o raio aqui, né? Então, o apótema é R raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 30 igual a R, que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá vendo que para resolver essas aqui, tu só tem que decorar uma relaçãozinha ali, uma equaçãozinha, e o resto é coisas básicas de sempre, tá? Se isso fosse uma prova que eu tivesse que resolver, lógico que eu ia gastar mais tempo decorando isso daí e me preparando para responder as questões da prova em questão. Mas como a gente está fazendo tudo direto, eu não tenho como ter esse desempenho, tá? Infelizmente eu não vou conseguir apresentar todo esse desempenho. Então aqui, se a gente multiplicar ambos os lados por 2, ficaremos com R, que multiplica a raiz quadrada de 3, igual a 60. Logo, se eu dividir ambos os lados por raiz quadrada de 3, ficaremos com 60 sobre raiz quadrada de 3. Isso aqui agora é só racionalizar o denominador. E a gente tem o valor do raio, que por fim, como é um hexágono, o lado é igual ao raio, né? Então, achando o valor do raio, encontramos o valor do lado. Isso aí vai ficar
60 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então vai ser 20 raiz quadrada de 3. Logo, o lado também mede esse valor. Cadê a... Ah tá, aqui eu peguei para ter como referência. 20 raiz de 3. Como é que ele arrumou? Fez a mesma coisa, igualou a 30. Ficou com 60 sobre raiz de 3, racionalizou, beleza. Questão 4. Tem que olhar, né? A gente não quer errar. Ninguém quer. O apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência mede 5 centímetros. Eu já esqueci de tudo. Calcule o perímetro do triângulo equilátero. Então, o apótema é 5 centímetros. Ele quer o perímetro. Então, ele tem que saber o valor do lado, né? Então, com o apótema a gente descobre o raio. Então, o apótema é o raio dividido por 2, depois a gente encontra o lado. Então tá, então o valor do raio seria o dobro do valor do apótema, para começo de conversa. Então o raio seria igual a 2 vezes o apótema, então seria 10 centímetros. E o lado é igual ao valor do raio vezes raiz quadrada de 3. Então seria 10 raiz quadrada de 3 centímetros. Vamos de novo, vamos com calma. Ah, mas é o perímetro, né? Tá, o perímetro que a gente quer, que seria a soma dos 3 lados, como é um triângulo regular, ou na verdade é um triângulo equilátero, mas é uma figura regular, né? Então isso aí vai ser 30 raiz quadrada de 3. Cadê a resposta? 30 raiz de 3. E a 5, por fim, sem ser a menos importante, temos aí que ele quer o perímetro de um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência de raio 2 raiz de 3 centímetros. Tá, então a gente sabe o raio, o lado vai ser o raio vezes a raiz quadrada de 3, certo? Então o nosso raio é 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Isso aqui vezes raiz quadrada de 3. Acho que é só isso, né? Deixa eu ver aqui. O raio vezes raiz quadrada de 3. Ok, então isso aqui vai dar... O L, pelo menos, né, no começo, vai ser... Isso aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 3. 3 vezes 2 dá 6. Então temos 6 centímetros, logo o perímetro seria 3 vezes isso, né? Que dá 18 centímetros. E agora a melhor parte de todas, porque depois dela a gente troca de conteúdo de novo, né? Então vamos ver se é 18 mesmo. Que eu escrevo as coisas como se eu tivesse certeza da resposta, é muito engraçado. Tá? O autor diz que é 18, a gente vai concordar com ele nessa, mas tem que tomar cuidado, que nem sempre, né? Tá, numa circunferência está inscrito um triângulo equilátero, cujo apótema mede 4 centímetros. A medida do diâmetro dessa circunferência é... Tá. Triângulo equilátero, a gente sabe que o apótema é igual ao raio dividido por 2. Se eu não... Acho que é uma das últimas coisas que a gente viu, né? Então, se o apótema mede 4 centímetros,
Então o raio mede 8. Certo? Porque o raio é o dobro do valor do apótema. Então o raio é 8, logo o diâmetro dessa circunferência é 16 centímetros. Tá aqui, 16. Muito bem. O perímetro de um hexágono regular inscrito numa circunferência é 12 centímetros de... Calma lá. O perímetro de um hexágono regular inscrito numa circunferência de 12 centímetros de diâmetro é... Tá, perímetro, beleza. Então, se ela tem... Questão 2 essa, né? Se ela tem 12 centímetros de diâmetro, então o raio é 6. E o raio sendo 6, o perímetro dela... perímetro vai ser 3 vezes... É um hexágono, é um triângulo, que coisa é essa? É um hexágono regular. Escrito na circunferência de 12 centímetros de diâmetro, beleza, hexágono regular. De novo, vamos recorrer à tabela, tá? Quer saber perímetro, a gente tem que saber o valor do lado. Nesse caso, o lado é igual ao raio. Então, um hexágono são 6 lados. Então, o perímetro disso é 36 centímetros. Se o valor do perímetro é igual ao valor do raio, a gente não precisa nem escrever L. Calma lá, cara. Se o valor do raio, a medida do raio é a mesma do lado, a gente não precisa estar escrevendo L aqui igual a 6, né? Basta multiplicar tudo por 6 e temos a resposta. Vamos ter que recorrer a isso 200 vezes. Então vamos salvar essa imagem. Olha os cães, cara. Os cães não podem parar, cara. Não existe de parar, de ficar tranquilo, em paz, deixar os porcos por aí. Não, tem que fazer um esparramo. Tem que correr, tem que acuar, tem que fazer um tendel. Depois toma uma paulada na cabeça e não sabe por quê. Tá, você pra cá. Vou fechar aqui, vamos deixar a nossa tabelinha para a gente recorrer a ela quando for necessário, ou seja, para fazer todos os próximos exercícios aqui. Ah, mas é uma trapaça, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque... Olha, se tu me der um dia inteiro para mim ficar decorando aquilo dali, eu resolvo isso tudo aqui sem precisar da tabela, tá bom? Mas eu não tenho um dia inteiro, então A2 é 36, foi o que a gente achou. Questão 3. Devia ser um pouco mais amigável, certo? É, provavelmente. Então a medida... Hoje a voz está se terminando, hoje de fato ela se vai embora. A medida do apótema de um hexágono regular. Até o final eu já vou ter outra voz, né? Até o final da gravação desse vídeo. Agradeça ao inverno, agradeça a ele. Tá, o apótema hexágono inscrito na circunferência de diâmetro... tá, então ele quer saber o apótema, o diâmetro é 4 raiz quadrada de 3. Então, se esse é o diâmetro, o raio é 2 raiz quadrada de... Calma, Cusco. Te acalma, Guaipeca. Não te estressa. Já dá pra ouvir o cachorro começar a correr de longe, né, cara? O cara não pode assobiar em paz aqui, que já saltam os Cusco pra tudo que é canto, cara. Tá. Isso aqui é centímetros. Então esse é o raio. Isso aqui o diâmetro é 4. Hexágono regular, ele quer saber o apótema, tá? Então vamos ver o que é o apótema. Hexágono. R raiz quadrada de 3 sobre 2. Apótema vai ser então
Bom, esse 2 aqui, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então vai ficar só raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que dá 3 centímetros. Veja só que simplicidade, né? O 2 dividido pelo 2 aqui vai dar 1, vai ficar só as raízes. Se multiplicando, a gente não precisa deixar assim, né? Então, questão 4. Vamos ver se o A é 3 centímetros. É 3 mesmo. Travou aqui, cara. Não é bom quando começa a travar as coisas, porque esse computador não era para fazer esse tipo de coisa. Não é para estar sofrendo desse jeito. Olha aí o consumo do bichinho. Não era para ter sofrimento aqui. E nem travamentos. Questão 4. Vamos lá. Até me acordei agora. Agora eu já estou desperto de novo. Começou a travar o meu computador. O cara se assusta um pouco. É bom que o cara se mexe, né? O perímetro de um hexágono regular cujo apótema mede 7 raiz quadrada de 3 centímetros é hexágono e o apótema é 7 raiz quadrada de 3. Tá, bota lá. Apótema 7 raiz quadrada de 3 centímetros e é o nosso hexágono. Ele quer saber perímetro. Eu tô mal hoje, hein? Então, perímetro a gente precisa saber do lado, certo? Então, primeiro vai ser isso aqui. Então, o valor do apótema para descobrir bom, o lado é igual ao raio. Então, basta isolar o valor do raio. R raiz de 3 sobre 2. Então, vem para cá. Copia você, ou melhor, escreve aqui. 7 raiz quadrada de 3. Isso aqui igual a R raiz quadrada de 3 sobre 2. Se eu multiplicar ambos os lados aí por 2, eu ficaria com 14 raiz quadrada de 3 igual a R raiz quadrada de 3. E se eu ficar com isso, então agora, dividindo ambos os lados aí por raiz de 3, a gente vai ficar com R igual a 14 centímetros. Tá, mas esse é o raio, a gente quer saber o perímetro, é um hexágono, são 6 lados iguais. Então o perímetro vai ser 14 vezes 6. Maravilhoso, né? 6 vezes 10, 60. 6 vezes 4, 24. Dá 84. 84 centímetros. Perfeitamente. 84. Tá, 5. Cara, essas questões estão chatas. Eu, ser bem sincero, isso daqui não tá legal. Não tá divertido, não tá emocionante. Não, isso é extremamente chato. O perímetro de um quadrado inscrito numa circunferência cujo apótema mede 15 centímetros. Vamos lá. Apótema é igual a 15 centímetros. O apótema para o quadrado, ele seria o lado dividido por 2, né? O valor do apótema. Então, 15 é igual a L sobre 2. Mas cadê o igual daqui, poxa? Coisa feia não ter o igual. Tá? Logo, o lado aí vai ser igual a 30 centímetros. Tendo isso, agora a gente consegue determinar o perímetro, que vai ser 4 vezes, né, esse valor. Então vai ser 120 centímetros. É isso mesmo, pelo menos dessa vez de alguma coisinha eu lembrei, né? Aí não foi tão chato assim. Tá. Questão 6. A medida do diâmetro de uma circunferência é 6 metros. Calma lá, perdi até a mãozinha aqui, a setinha que eu mexo.
Perdi tudo, vamos anotar de novo aqui, 6. Então, se o diâmetro é 6 metros, o raio é 3. Certo? A medida do lado de um quadrado inscrito nessa circunferência é... A gente precisa da relação do apótema. Não. O lado é o raio vezes raiz quadrada de 2, não é? É R raiz quadrada de 2. Então seria 3 raiz quadrada de 2 metros. É R raiz de 2. É, alguma coisinha a gente lembra aqui e ali, mas não tudo. É porque você está olhando para resolver. Cara, não tô olhando para isso daqui. De novo, eu já disse. Não tem sentido perder tempo olhando para a resolução do autor, até porque se tu viu em algumas das últimas questões que a gente fez, a resposta estava errada. Então tu imagina eu seguindo um gabarito desses. Não tem como tu confiar no gabarito. Tu concorda com ele quando a tua resposta tá certa. Tu chega na mesma conclusão que ele. Tu pode estar errado, mas tu não sabe. Mas tu chegou na mesma resposta, tu concorda e segue em frente. Tá? Mas fora isso, a gente não pode confiar muito. Mas enfim, então vamos resolver essa daqui sem olhar muita coisa para baixo, né? O perímetro de um quadrado, eu já anotei o número da questão. Não anotei. Confiando na minha memória que eu vou conseguir buscar para lá. Tá. Perímetro de um quadrado inscrito numa circunferência é 80 centímetros. O que tu tira disso? Que o lado desse quadrado vai ser 1/4 desse valor. Então vai ser 20 centímetros. Aí por que tu já está anotando essa informação? Porque certamente a nossa pergunta vai envolver o lado e não o perímetro do quadrado. Por isso mesmo. Então o raio da circunferência mede. Bom, essa relação a gente viu na última, né? Que o lado é igual ao raio vezes a raiz quadrada de 2. Então aqui, se eu dividir ambos os lados por raiz quadrada de 2, a gente vai ter que o raio vai ser 20 sobre a dita raiz de 2. Então isso aí seria 20 por 2 dá 10, raiz de 2. Essa agora. Centímetros. Certo? 10 raiz de 2. Vamos ver. É isso aí, ó. 10 raiz quadrada de 2 centímetros. Tá. Questão 8. Vamos anotá-la. Tá, agora começaram os cães a uivar. Juntos. Não vou dizer que seja uma coisa ruim de ouvir, mas não é nada. Não. Bom não é. A diagonal de um quadrado inscrito em uma circunferência mede 5 centímetros. Diagonal de um quadrado. Calma. Inscrito. Então ela passa pelo centro da circunferência, essa diagonal. Certo? Vamos pro desenho aqui. A gente não tem essa figura, né? Porque eu não tenho como fazer. Será que eu tenho como riscar aqui? Vamos ver se eu consigo fazer a circunferência. Nossa, nope. Não, ele não risca. Ele não faz porque não tem o que fazer, cara. Deixa eu desfazer isso e vamos fazer só um quadrado aqui, ó. Suponha que esta coisa está inscrito dentro da nossa circunferência. Eu podia olhar lá no
Então isso aqui é o centro da circunferência também. A diagonal, quando tu traçar, como os lados do quadrado só tocam a circunferência em um ponto aqui, tangenciam ela, né? Por dentro. Então, estaria aqui a nossa circunferência e aqui do outro lado também. Logo, essa diagonal do quadrado seria 2r, né? Então, a medida aqui da metade seria o raio da circunferência, beleza? Metade dessa diagonal. É isso que eu quero que tu entenda, que é o que eu estou pensando. Então, se essa diagonal mede 5 centímetros, então o lado do hexágono regular, a diagonal deu um quadrado escrito na circunferência mede 5. Então o lado do hexágono inscrito nessa mesma circunferência mede... Bom, se esse 5 é o diâmetro dessa circunferência, seria isso? Então o raio seria 2,5 centímetros e pro lado do hexágono, o lado do hexágono é igual ao raio, né? Então o lado dele é 2,5 centímetros também. Mas não CMK. Então espero que tu tenha entendido toda a minha linha de raciocínio. E a relação que a gente está usando é essa, ó. O lado do hexágono aqui, ó, é igual ao raio da circunferência. É, 2,5. O raciocínio estava certo. Como é que ele fez isso, cara? Ele fez alguma coisa. Você deu o trabalho de fazer. 2L quadrado, tá? Então o lado é 5 sobre raiz quadrada de 2. Caramba, olha as contas que o cara fez pra chegar nisso, cara. Nossa. Tudo bem, ele tem que mostrar, né? Tem que mostrar, tá certo. Tá, área de polígonos. Chegamos em outro assunto. Que não é um dos melhores, mas é um assunto novo. Por isso que a gente gosta dos testes, né? Área de polígonos. O lígonos tá sem acento aqui. Lígonos. Então, considerações iniciais. Superfície de um polígono é a calma. Não te precipita, leia com calma. Superfície de um polígono é a reunião do polígono com o seu interior. Olha quão profundo isso é. Área de um polígono é a medida da superfície deste polígono. Tá? Nota: por comodidade, a área da superfície de um polígono será denominada área de um polígono. Tudo bem. Dois polígonos se dizem equivalentes se têm a mesma área. Legal. A gente está preparado para resolver essas coisas? Acho que sim. Vamos lá então. Área dos principais polígonos. Retângulo, base vezes altura. O quadrado, base vezes altura. Lado vezes lado, base vezes altura, tanto faz. Paralelogramo, base vezes altura também, porque é como se tu imaginasse que este pedacinho aqui dele é como se tu recortasse e colocasse esse pedacinho aqui, aí viraria um retângulo. Então, ou seja, a área dele é a mesma área de um retângulo que tem essa base e essa altura H. Triângulo, a área da base, a área base vezes altura dividido por 2. E losango, eu já esqueci. As diagonais, diagonal maior vezes diagonal menor.
dividido por 2. Caramba, muitas coisas para lembrar, cara. Trapézio. Tá, o trapézio a gente resolve bastante coisa com trapézio, né? Então base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Isso aqui aparece tanto em física que não tem como tu não saber. Ou pelo menos não tem como tu não reconhecer, né? Então temos nota aqui. Nas fórmulas, para facilitar, usamos apenas a palavra lado em vez de medida do lado e base em vez de medida da base e assim por diante. Tá bom. Para que complicar a vida do ser humano, do pobre ser humano, se tu pode facilitá-la, não é mesmo? Tá, exercício resolvido. Calcular a área da figura abaixo, supondo as medidas em centímetros. Figura abaixo, temos um quadrado, um retângulo e um triângulo. E não é qualquer triângulo, é um triângulo retângulo. Certo? Certíssimo. Tá bom, vamos fazer. Essa parte aqui é melhor do que a anterior, né? Bem melhor. Até porque esse tipo de conteúdo aqui tu vai ver com muito mais frequência. Claro que todo esse conteúdo que a gente está aprendendo vai ser usado uma hora ou outra. Algumas coisas são utilizadas com mais frequência, outras com menos. Às vezes depende da matéria que tu está fazendo, né? Isso eu estou falando da parte de uma graduação, de um curso, né? Uma engenharia, por exemplo. Depende da matéria que tu vai fazer, tu vai ver conteúdos com mais frequência, que seriam conteúdos que pro resto ele é um conteúdo meio que inútil, porque tu quase nunca precisa utilizar, mas em alguma matéria específica aquilo ali vai começar a aparecer com muita, mas muita frequência. Então, tudo é variável, mas tudo que a gente vai ver aqui, uma hora ou outra vai aparecer nas nossas vidas. E, então, tudo bem. Mas eu não vou eu não vou fazer um curso de exatas. Pois tu vai ser vizinho de alguém que faz um curso de exatas e que fica falando o dia inteiro. Então, o som da voz dele vai acabar indo para tua casa e tu vai passar o dia inteiro ouvindo ele falando sobre esses assuntos. Eu lamento te informar disso, mas é o que vai acontecer contigo. Tá, vamos resolver isso aqui, eu parar de falar besteira, porque ninguém ganha nada com bobagem. Tá, então áreas, vou fazer primeiro a área 1 aqui, que seria do quadrado, tá? Então seria 15 vezes 15, que é 225 centímetros quadrados, já que ele mandou considerar centímetro, né? Área 2, a gente vai fazer a do retângulo aqui. Vai ser 20 por 45. Pra que isso? Tudo bem. O que vai dar essa multiplicação? Olha, cara, essas faltas de proporção aqui são um negócio muito estranho, cara. Porque se tu olhar, tá, essa daqui até que não tá tão estranha assim, né? O 15 e o 20 aqui não. Até que esse daqui eu acho que tá até certinho. Tá, dessa vez eu já ia reclamar, mas tá tudo certo. Perdão. Lamento por ter pensado em reclamar. Então aqui a gente vai ter 20 vezes a altura, que é 45. 2 vezes 45 dá 90. E põe mais um zerinho, 900 centímetros quadrados. E a área 3 vai ser você, que seria a base, a gente vai considerar como 10, já que esse pedaço é 20, então do triângulo aqui vai ser 10, vezes a altura, que é 45, isso dividido por 2. O que é mais fácil fazer? 10 vezes 45 vai dar... Eu não estou escrevendo isso porque a gente já viu essa parte, eu já vi algumas áreas antes, né? Não é a coisa mais absurda do mundo de tu conseguir fazer no caderno.
Então, 10 vezes... Quer dizer, claro, né? Tudo, as contas que forem fáceis de fazer só olhando, a gente faz olhando. 10, 45, isso aí vai dar... Dá 900... 450. É 225 então. Tá? Então área 3, 225 centímetros quadrados. Não sei porque eu perdi tanto tempo com isso. Então a área total, que eu vou chamar de A, vai ser 500... Não, 450 mais 900. Dá 1.350 centímetros quadrados, porque estamos falando de área. 1.350. Como é bom acertar, como é bom. Tá. Calcule a área das figuras supondo as medidas em centímetros. É muita figura, mas a gente tem que fazer porque sim, certo? Então, vamos lá para a letra A. Temos aí um quadrado. Então é o lado vezes lado, seria 7 vezes 7, que é 49. Cadê o 9? Centímetros quadrados. B. A gente tem um retângulo, né? Vamos ver. 49 é. Temos um retângulo que a base... Deixa eu esconder aqui, que a gente não vê a resposta. É bom assim. Então, retângulo base é 6, altura é 3. 3 vezes 6 dá 18. Vai ser 18 centímetros quadrados. Lembrando que, deixa eu colocar aqui, tá? Área nesse caso, pra gente não esquecer também, é lado vezes lado, porque é um quadrado. Aqui, a área é igual a base vezes a altura. E na C, a gente vai ter o quê? Se bem que a gente não olhou a resposta, é 18, tá? A C é aquele paralelogramo, né? Não, é o... Esqueci o nome dessa jossa, vamos olhar lá. Esqueci o nome, a gente esquece o nome, a gente vai, volta e olha, pô. Isso não é um trapézio. Não é um triângulo, é um paralelogramo, tá? Daí um pedacinho aqui, se tu cortasse esse pedacinho e encaixasse aqui, viraria um retângulo normal. Então seria a área da base vezes a altura. E o trapézio aí já não teria como tu fazer esse encaixe aqui para acertar a área ali, não daria certo, né? O trapézio, um dos lados aqui é um triângulo muito maior do que esse pedacinho aqui. Então não encaixaria os dois para virar um retângulo. Tá? Então C é um paralelogramo. Ah, como é que tu sabe que é um paralelogramo? Porque ele parece um paralelogramo para mim. Tá, então é puro sentimento. Então a área do paralelogramo é base vezes altura. Logo, esta área vai ser... A nossa base é 4, a altura é 3. Então 3 vezes 4 dá 12 centímetros quadrados. Só estou salvando aqui. É 12 centímetros quadrados. Paralelogramo. Certo? Letra D é o nosso triângulo. Então a área é igual a... Peraí que eu vou ter que arrumar, né? Base vezes altura dividido por 2. Exatamente assim. Então nossa área vai ser o que? A nossa base é 5, a nossa altura é 3. Então 3 vezes 5 dá 15.
dividido por 2 é 7,5 centímetros quadrados. Essa é a D. Aí. Vamos ver se está certo. 7,5 centímetros quadrados, perfeitamente. Agora do losango é a diagonal, né? Acho que é diagonais o nome disso. Se não for, é alguma coisa que... Acho que é diagonal maior e diagonal menor, né? Então tu faz uma vezes a outra e divide por 2. Certíssimos. Se a gente encaixasse esses pedacinhos do losango aqui, daria um retângulo, não daria? Seria como se fosse 2 retângulos. Sei lá, eu tô só perdendo tempo. Então, a gente vai fazer o que aqui com a área dele? A gente sabe que é base maior, diagonal maior. Então, vou botar D vezes Dzinho dividido por 2. Se eu não me engano, é parecido com triângulo, né? Parecido, mas não é igual. Então essa área vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 8 dividido por 2. 8 por 2 dá 4, 5 vezes 4 é 20. Então dá 20 centímetros quadrados. Exatamente. Então a gente tá bom da memória. E a F é a área do trapézio, não é? Não é trapézio o nome disso? Eu acho que é, né? Nomes. Primeiro vamos calcular aqui, porque essa aqui a gente sabe. É bem comum. Eu só confundo os nomes. Esse é o meu problema básico de vida. Porque o de cima, essa outra porcaria aqui, tinha um nome também. Um é o trapézio e o outro é o... Vamos olhar. Não vou estar falando o nome errado aqui, vai ser feio. Tá. Esse é o trapézio, certo? E o outro é o paralelogramo. Esse é o meu problema. Confundir esses nomes aí. Tá, vou dar um zoomzinho básico. Então isso é um trapézio. O que significa que eu não consigo encaixar esse pedacinho aqui, ó. Se bem que olhando bem pra essa figura aqui, até que dá vontade, né? Parece que dá. Não, mas ele deu os valores, ó, das bases, ó. Base maior, base menor e altura. Então, certamente que as coisas indicam... Opa! Ih, bati na TV. Ih... Foi me espreguiçar aqui, já quase que arrebento com a minha televisão. Voltando pra cá. Então a gente tem base maior, base menor. Isso indica que é um trapézio, tá? Então qual é a equaçãozinha para calcular a área dele? É base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Será que a coisa vai organizar essa equaçãozinha pra gente? Vamos ver. Arrumou. Tá? Então, essa área aqui vai ser... Base maior é 5, base menor é 4. Então 5 mais 4 dá 9, vezes 3. 3 vezes 9 é 27, dividido por 2 vai ser 13,5. É muito lindo acertar, realmente. Tá? 2. Calcule a área da figura supondo as medidas em centímetros. Então tá bom, vamos calcular esta área. Não temos nada para fazer mesmo. E muita vontade de fazer isso aqui.
Tá, ele já fez o favor de transformar isso num triângulo. Para que ele fez esses pontilhados? Dividindo, que não é para indicar as medidas embaixo, tá bom. Tá, o que a gente sabe aqui neste caso? Bom, a gente sabe que a hipotenusa deste triângulo é 5, tá? Aquele clássico 3, 4, 5, e sabe que isso aqui é um triângulo retângulo, porque se aqui é um ângulo reto, obviamente aqui, ó, para dar 180 graus, o suplementar dele também tem que ser de 90, né? Então sabemos algumas coisas, tá? Perfeito, então vamos por áreas aqui. Então área 1, a gente vai ter que dividir, isso vai ser desse triângulozinho ali, que a gente sabe, bom, que se aqui é 3, aqui também é 3, que no caso aqui, ó, essa base do outro triângulo é 3 e o outro cateto aqui é 4, então esse também vai ter a mesma área deste triângulo pequeno. Então a área desses dois somados seria a mesma coisa que a área de um retângulo de base 3 e altura 4. Então 3 vezes 4 dá 12, então essa área 1 aí, que é dos dois, é 12 centímetros quadrados. Eu vou considerar junto aqui. Eu posso considerar que isso aqui é um ângulo de 90 graus, para que esse triângulo, né, tenha a mesma área do outro ali. Que eu posso te dizer? Que não sei, eu acho, provavelmente, quem sabe. Se isso aqui, sim, ó, veja. Isso aqui é um ângulo reto e aqui em cima eu tenho outro ângulo reto, tá? Então esses traços pontilhados são prolongamentos do segmento. Isso aqui não se entortou, não foi para canto nenhum. Então quando eles se cruzarem aqui, vão formar um ângulo reto aqui também, tá? Novo. Ele desce aqui, formando um ângulo reto, bonitinho ali. Isso aqui é só um prolongamento, então quando você cruzarem aqui, certamente que vão ser, eu acho. Eu espero, eu torço para que seja só isso, tá? Muito provavelmente a justificativa seja mais complexa, mas eu não tenho ela para tentar. Tá bom? Então a área 1 aqui para nós, eu vou considerar a dos dois triângulozinhos aqui juntos. A área 2 vai ser deste retângulo. Então vai ser 4 vezes 7. Então nossa área 2 é 28 centímetros quadrados. E por fim, a nossa área 3, que vai ser do quadrado lá em cima, vai ser de 9 centímetros quadrados, né? 3 vezes 3. Então a área total desta figura seria 12 mais 28, dá 30, 49 centímetros quadrados. É isso aí. A área total ainda ele coloca. Tá, questão 3, calcule a área dos polígonos supondo as medidas em centímetros. Perfeito. Letra A. Tá, ele tá dando a diagonal pra gente. Olha, isso aqui forma aquele nosso triângulo clássico 6, 8, 10. Tá, já que é um triângulo retângulo, a hipotenusa é 10, um dos catetos é 8, o outro é 6. Acabou. Por aí. Então a área desse retângulo todo vai ser 6 vezes 8, que é 48 centímetros quadrados. Vamos ver. Não. Calma lá. Tá, ele achou o valor do 6, que perdão, achei que eu tava falando em 6 ali, não. Tá, e a resposta é 48 centímetros quadrados mesmo.
Coisa que tu não vai poder fazer em prova é isso. É falar, é o triângulo clássico, medidas aí que a gente já sabe. 6, 8, 10. Não, tu não pode fazer isso. Infelizmente, tu vai ter que fazer essa conta aqui, que nem o autor fez. E para alguns pode parecer um negócio muito óbvio, tu falar assim, nossa, mas claro, é lógico que eu vou ter que apresentar as contas. Só que existem pessoas que se acostumam a usar esses valores que tu já sabe, tipo algumas relações que tu decorou ali, uma equaçãozinha que tu decorou, e não mostra as contas, só mostra o resultado final. Que nem aquela parte que a gente decorou que a mais b elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso já é a resposta final depois de tu ter feito as multiplicações, as somas, subtrações, o que precisava fazer. E aí tu não mostra as contas e só coloca a resposta final, fica bem ruinzinho, né? Ah, mas deu trabalho de eu decorar isso aí não é fácil de guardar na cabeça. É verdade, eu concordo contigo, mas se tu consegue decorar isso, tu consegue mostrar o passo a passo também, tá? 48 é porque, né? Depois né, são capazes de dizer que eu que incentivei a não mostrar as contas, tá? Então temos aqui o nosso triângulo, vamos ter que fazer essas aqui, porque cada questão é uma figura diferente, ou seja, são perguntas diferentes, não é a mesma coisa sempre, tá? Então a letra B, temos a nossa hipotenusa 17 e um cateto 15. Olha, aí nesse caso que não tem o que fazer, né? Não tem para onde correr, então 17 ao quadrado eu não sei mais. Eu lamento, mas não sei mesmo. 17 elevado ao quadrado dá 289. A gente já usou esse valor hoje, mas eu vou lembrar. 289. Isso aqui vai ser igual a quem? A um dos catetos vai ser o 15. 15 ao quadrado é 225. Mais o x ao quadrado, que é o valor do outro cateto ali que a gente não sabe, tá? Nós estamos chamando de x. Então, meu x ao quadrado vai ser igual a 289 menos 225. Seria 89 menos 25, seria 84 menos 20, 64. Então, nosso x é igual a 8. E a gente está dispensando o valor negativo, né? Tá bom. Então, temos aí o nosso 8. Então, a base é 15, a altura é 8. Então, nossa área vai ser 15 vezes 8. Aí tu me complica, né? 10 vezes 8 é 80. 5 vezes 8 dá 40, dá 120. Então, opa, travou de novo meu teclado. 120 centímetros quadrados. Ctrl B para salvar, para não perder as coisas belas da vida. 60. É a área do triângulo. É a metade disso, né? A área da base vezes a altura dividido por 2. Então 120 dividido por 2 é 60, de fato. Eu pensando em retângulo nem me dei conta, tá? Então foi erro meu mesmo, perdi completamente a noção do que tinha que fazer. Então letra C. O que nós temos aqui, rapazes? Isso daqui é um trapézio. E alguém andou arriscando aqui, andou escrevendo umas coisas que não precisavam. Andou dividindo isso aqui. Pra que fazer isso, menino? Pra que botar um 4 aqui? Não precisa, tu já tem a equaçãozinha certa, certo? Se isso é base ou não é base nada. Não é um trapézio. Não é mesmo, é só essa porcaria do, sei lá, um retângulo mais um triângulo aqui do ladinho dele. Viu? E eu julgando a pessoa ainda. E eu errado. Tu acredita uma coisa dessas? Mas que barbaridade. Tá. Então,
Aqui o total é 6, certo? Então se aqui é 2, esse pedacinho é 4. Né? A gente fica com essa parte. Olha o problema dessa imagem, cara. Esse pedacinho é 4 e o resto aqui é 2. Tá, então tudo bem, deixa quieto. Então ainda a gente ainda tem o problema do valor dessa altura aqui que a gente não sabe, né? Então, bom, se aqui é 4, olha só, a gente vai ter um triângulo retângulo aqui. Então eu vou traçar aqui um segmento aqui, ó, que vai até aqui em cima, aqui formando um ângulo de 90 graus com essa base aqui. Então chega aqui em cima. Então isso é um triângulo retângulo onde um dos catetos vale 4, a gente sabe, porque é 6 menos o 2 aqui. E o outro cateto, e no caso outro cateto não, a hipotenusa vale 5. Quanto é que vale esse cateto aqui que o carinha chamou de X? O carinha, sei lá, alguém que estava tentando resolver essa questão. É 3, 3, 4, 5. Pronto. Então com essa informação aqui que a altura é 3, a gente resolve essa questão. Certo? Então vamos lá, área 1 vai ser a área deste retângulozinho, né? Que a base é 2 e a altura é 3. Então, 2 vezes 3 dá 6 centímetros quadrados. A área 2 vai ser do triângulo aí que a gente vai determinar. Então, agora a gente não vai esquecer de dividir por 2, né? Então, seria a base que é 4 vezes a altura que é 3. 3 vezes 4 é 12, 12 por 2 é 6. Então, isso aqui vai ser 6 centímetros quadrados, tá? Então, a área vai ser igual a 12 centímetros quadrados. E é isso aí. Então por que alguém se deu o trabalho de fazer esse desenho? Não estava explícito aqui na resolução? H ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Não, tava mesmo. Acho que a pessoa só desenhou só pra visualizar bem o triângulo ali. Tá? Então letra D. Ok, ok. Tá, esquece o resto. Queremos saber esta área aqui. Então nessa figura, se a gente cortar isso aqui ao meio, ó, vai gerar dois triângulos retângulos. E a base para eles vai ser 3, a hipotenusa é 5. Que altura que vai ter aqui, hein? Do bichinho, se não vai ser o 4. De novo, triângulo básico nosso. Então teria 4 de altura, mas se a gente rearranjar ele e reescrever ele aqui do lado, a gente juntaria, teria como se fosse um retângulo, onde a base é 3 e a altura é 5. A altura é 4, quer dizer. Então 3 vezes 4 dá 12, tá? Então a área neste caso é 12 centímetros quadrados. Também. Imagino eu. 12 centímetros quadrados. Tá bom, mais uma. E aqui para que não fique muito feio, tá? Ainda bem que esse conteúdo aqui foi embora. O que eu tava pensando ali naquele caso, que pra maioria é óbvio, mas, né? Não custa nada relembrar. É que se a gente tem esse triângulo, né? Que os lados aqui temos essa beleza que eles medem a mesma coisa. Então se a gente cortar ele ao meio aqui, ó, tá vendo? Formando dois triângulos retângulos que vão ter a mesma medida de base e a mesma hipotenusa. Se eu pegar este triângulo retângulo e deslocá-lo, arrancar ele daqui e torcer ele e largar aqui em cima, ó, ele vai encaixar bem certinho aqui, ó. Então, tá, eu queria fazer uns risquinhos mais reto aqui para descer decentemente, mas pelo visto ele não quer. Então esse triângulo aqui encaixaria aqui em cima.
Aí a gente só teria um retângulo de base 3 e altura 4. E de novo, a altura disso veio do clássico, né? Pô, tu tem um triângulo onde um dos catetos mede 3. A tua hipotenusa, é um triângulo retângulo, né? A tua hipotenusa mede 5. Qual é o valor que vai medir o outro cateto, cara? É meio que esse daí, assim, tu, cara, tem que fazer um esforcinho pra guardar na cabeça, tá? E os múltiplos também disso daí, que nem a hipotenusa ser, tu multiplicar todo mundo aqui por, sabe, por 2, por exemplo, então esse lado do outro triângulo ali que tu ia ter ia ser 8, aqui a hipotenusa ia ser 10 e o 3 aqui ia ser 6 e assim por diante, tá? Então seriam múltiplos, né? Triângulos um pouco maiores, mas eu esqueci a palavra. De novo, eu esqueci a palavra, essa porcaria aqui. Iam ser triângulos. Não é congruente, cara, não é equivalente. Proporcionais, eu acho. A esses aqui, né? Teria uma constante de proporcionalidade entre os lados. Então, se tu dividir o 8 pelo 4, dividir o 10 pelo 5 e o 6 pelo 3, tu vai encontrar o mesmo valor para cada uma dessas divisões. 8 por 4 dá 2, o 10 dividido por 5 também vai dar 2, o 6 dividido pelo 3 também dá. Então, existe uma constante de proporcionalidade que não é esse é o nome, né? Tem outro nome que eu me esqueci. Mas enfim, esses valores, assim, enquanto enxergam desses triângulos, isso te poupa muitíssimo tempo e muita dor de cabeça. Então vamos seguir resolvendo aqui porque a gente já discutiu bastante esse assunto, né? Eu já falei 250 vezes a esse respeito. É que eu tenho que justificar o porquê que eu estou fazendo a conta mais rápido e não estou mostrando o passo a passo, né? Senão vira uma bagunça, né? O cara faz qualquer coisa e aceitem aí. É desse jeito mesmo que tem que ser, tu imagina? Eu tive professores assim e não gostei nem um pouco, tá? De fazer o cara explicar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Vocês têm que aceitar isso daí e se não gostou, vai pesquisar lá, tem lá no livro, vai pra biblioteca e vocês vão entender isso algum dia. Não é a melhor maneira de tu ensinar alguém, sabe? Ou de tu apresentar alguma coisa para alguém, algum conteúdo novo. Então calcule a área da região sombreada, supondo que as medidas estão em centímetros. Perfeito. Bom, como é que a gente faz isso? Eu posso... Tá, eu sei que isso aqui mede 5, então eu posso considerar um grande retângulo aqui, cuja área da base vai ser 5 e a altura vai ser 4. Então seria só esse espacinho de dentro, né? Aqui, daí vai sobrar dois retângulozinhos pequenos pra gente lidar com eles depois. Mas então o grandão aqui no meio é isso. A base dele é 5 e a altura é 4. Então, área 1, base 5, altura 4, vai dar 20 centímetros quadrados. Agora a nossa área 2 vai ser o quê? Vai ser esses dois retângulozinhos que sobraram. E esses dois retângulos possuem o quê? Base 1 e altura 2. Tá? Então foram os pedacinhos que sobraram aqui. Se eu juntar os dois juntos, eles teriam base 2 e altura 2. Então 2 vezes 2 dá 4. Então é isso. E lembrando que não tem uma maneira só de determinar essas coisas, tá? Então aqui a nossa área total seria 24 centímetros quadrados. Pelo menos é o que eu acho que seja. Outra maneira seria tu calcular a área total aqui, desconsiderando esses pedacinhos, tá? Inicialmente, depois subtrair a 4 vezes essa área de 1 por 1 aqui. Então, a área total seria, vamos lá, 1 mais 5 dá 7,
vezes 4. Então 7 vezes 4 dá 28 centímetros quadrados, e tu subtrai desses 28 centímetros quadrados esses 4 centímetros quadrados aqui que tá nesses cantinhos, né? Cada cantinho é 1 centímetro quadrado de área que não é para ser contada. Tu vai obter os mesmos 24. Foi o que ele fez? Foi. A área total, 7 vezes 4, 28. Essa área do cantinho aqui, que é de 1 por 1, né? Então vai dar 1 centímetro quadrado e só subtraiu, porque é 4 vezes, né? 4 cantinhos desses. Sempre que eu estou explicando uma coisa que é é meio que todo mundo sabe, né? Resolver uma questão dessas. Então não sei porque eu estou perdendo meu tempo com isso, mas tudo bem. Questão 5. Como dizia o Raul Seixas e o Marcelo Nova, não sei por que nasci para querer ajudar, né? A querer consertar o que não pode ser. E o Né fui eu que adicionei a letra. Lindo, né? Muito bonita essa música. Toda vez que eu escuto o Carpinteiro do Universo, eu penso nos meus professores. Nos bons professores. Veja bem que eu não chamo qualquer um de professor, tá? Então quando tu ouvir assim o cara falando, não, meu professor, é porque eu tô falando de alguém que deu uma aula muito boa. Sempre foi um bom profissional, pelo menos enquanto foi meu professor. E o resto dos funcionários, que aí eu não falo, né? Foi que eu já falei pra vocês. Tem coisas que é melhor tu não se envolver. Quando tu for elogiar alguém que vale a pena tu fazer esse elogio, faça, tá? Não fica pensando, mas não. Quando vale a pena, quando é um bom professor, elogie, fale bem. Quando não é, só fica quieto, evita, não conversa sobre, porque o mundo é pequeno e às vezes tu pode estar falando pra tu pode estar conversando com a filha do cara, falando mal dele, e aí depois tu acabar descobrindo que tu fez isso da pior maneira possível, certo? Então, para que isso não aconteça, quando tu não tiver como elogiar a pessoa, é o melhor ficar quietinho e seguir a vida. Siga o meu conselho, tu vai ser muito feliz, tá? O que ele quer que a gente faça? A área do quadrado menor. Quadrado menor seria o que está dentro aqui. Bom, esta área sabemos que o lado deste quadrado menor é 5. Então seria 25 centímetros quadrados, certo? Está aqui. A segunda, a área do quadrado maior. Quadrado maior vai ser, olha, de novo, o triângulo clássico de sempre. 3, 4, 5 de hipotenusa aqui. Se ele está dizendo que é um quadrado, então isso aqui é um ângulo reto. Então é garantido que aqui é um 4. É garantido, tá? Então vai ser 4 mais 3 que vai dar 7. Então 7 vezes 7, 49 centímetros quadrados. Letra C, a área da região sombreada. Bom, aqui são 4 triângulos, certo, iguais. Então a área desse triângulo seria 3 vezes 4 que dá 12. 12 dividido por 2 é 6. Então a área de cada um deles é 6 centímetros quadrados. Então 4 vezes 6 dá 24. 24 centímetros quadrados, certo? Coisa bonita, coisa bela. Essa é uma figura bonita. Até vou te dizer assim que pintadinha, bem arrumadinha, fica realmente uma figura muito bonita. Você tatuaria esta figura no pescoço? Acho que não. Ela é bonita, mas não é tanto assim, né? A gente não pode exagerar também, né? Beleza também tem um limite, tem prazos de validade. Não é por aí. A área do trapézio da figura abaixo mede 42 centímetros quadrados. E a sua altura 3. Calcule o valor de x. Tá, calma lá. 42 centímetros quadrados é a área dele. A altura, a gente já viu que é 3 centímetros.
Tá, que calcule o valor de x. O x seria a base menor aqui, mas temos base maior também. Tá bom. Então a área do trapézio, sabemos que é base maior mais base menor. Então isso aqui vai ser x mais 2 mais x. Então isso aqui vai ser 2x mais 2. Isso aqui vezes a altura. Nossa altura é 3. Isso aqui tudo dividido por 2. Então tudo bem. Eu vou escolher... Tá, isso igual a 42, obviamente, né? Que seria a área dele. Isso. 42. Eu vou escolher aqui dividir este fator por 2, tá? Dessa multiplicação que eu tenho no numerador, eu vou escolher dividir isso aqui por 2. Então, 2x por 2 vai dar x. Calma lá. Mais 1. Isso aqui vezes 3. É igual a 42. 6 vezes 7 é 42. Então, 3 vezes 14 também dá 42, né? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 4, 12, sim. Então, se eu dividir ambos os lados por 3, ficaria eu com x mais 1 igual a 14. Logo, meu x é igual a 13, se eu subtrair 1 em ambos os lados. X igual a 13. E a resposta são 13 centímetros. Tá? Questão 6 foi-se. Vamos para 7. Essas áreas aqui, tá vendo como as coisas funcionam melhor, tudo flui maravilhosamente bem. O perímetro do losango da figura abaixo é 40 centímetros. Tá bom. Bom, os lados do losango a gente sabe que são iguais, né? Então, vai medir 10 centímetros cada um. Já que não perguntaram pra gente, mas a gente deixa quieto. Calcule a área da base deste losango. Não, calcule a área desse losango, não é da base. Não sei de onde que eu li da base, mas... Tá, então a gente sabe que a área seria o produto das diagonais, certo? Então seria 3x, diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. A área é. Então isso vai ser 3x vezes x, que dá 3x quadrado sobre 2. 3x elevado ao quadrado dividido por 2. Tá, esse é o valor da área. O problema é o x agora, né? O problema é que não é um problema tão grande assim, se a gente sabe que o valor aqui deste lado é 10. Então... Tá, o que mais que eu sei? Aqui eu tenho x. Se isso aqui é 3x, o total dessa diagonal da grandona, então a metade disso é 3x sobre 2, certo? Então eu tenho x, 3x sobre 2 e 10 aqui a nossa hipotenusa, eu tenho como descobrir o valor do x. Então se eu tenho, eu tenho, né? Então 10 ao quadrado vai ser... Ah, não, de novo? Não, cara, já tá incomodando já. Se eu tenho... Voltando pra cá. 100. 100 é assim mesmo, né? Aqui seria 10 ao quadrado, seria a nossa hipotenusa aqui. Aqui eu vou ter x ao quadrado mais 3x quadrado sobre 4. Então, x quadrado mais 3x ao quadrado dividido por 4. Elevamos todo mundo ao quadrado. Opa! Não, aqui não é 3, aqui é 9. Né? Isso mesmo, 9x quadrado. Beleza, e o 4.
Então esse x ao quadrado, eu vou reescrever isso como 4 sobre 4x quadrado sobre 4. É isso que eu vou fazer. Porque eu sou um ser humano que não tem muito o que fazer, então farei isso. E agora, meus amiguinhos, o que a gente faz? Isso aqui vai ser 4 mais 9. 4 com 9 dá 13. Então isso vai ser 13x quadrado sobre 4 igual a 100. E agora? Você multiplica ambos os lados aí por 4, eu vou ficar com 400, 13x quadrado igual a 400. Então nosso x, nossa, esse aqui não tá com a cara de tá certo, mas não tá mesmo. Nosso x ao quadrado vai ser o quê? Se eu tirar a raiz quadrada em ambos os lados aí, eu vou ficar com raiz quadrada de 13. Melhor, dividir ambos os lados por 13. Vai ficar com x ao quadrado igual a 400 sobre 13. Tirando a raiz quadrada, vamos ficar com x igual a 20 sobre raiz quadrada de 13. Não tem uma cara boa essa questão, mas é o valor do x que eu encontrei. Eu posso deixar assim, posso deixar desse jeito por enquanto, porque ele quer saber o valor da área. Então se eu substituir esse x aqui dentro, teoricamente era pra gente conseguir uma coisa melhor. Teoricamente, mas não sei. Então copia você de novo. Não, na verdade substitui. Então pega você, copia aqui. Não, poxa vida, é Ctrl C. E aqui dentro desse x, tu vai colocar o seguinte. Tu vai colocar isso. Perfeito. Pede pra ele arrumar, ele não arruma, olha só. Pronto. Olha que legal. Olha que legal isso daqui. Então a nossa área vai ser o quê? Vai ser 3 vezes alguma coisa. 3 vezes alguma coisa, não diga. Vai ser 3 que multiplica 20 ao quadrado é 400 sobre o 13. Bota entre parênteses aqui, senão vai dar problemas, e nós não queremos problemas. Aqui vai ser 400 sobre 13. Isso aqui está errado, certamente isso aqui está errado, dividido por 2. Mas não tenho dúvida que isso aqui está errado. Alguém de vocês duvida que eu errei essa questão? Se eu fosse vocês, não ia apostar muito em mim não, hein? Tá. Bom, eu estou dividindo o 400 por 2, vai dar 200. 3 vezes 200 dá 600. Então isso aí seria 600 dividido por 13 centímetros quadrados. Tu acredita nisso? Cara, eu não. Tá, puxa a calculadora. 600 por 13, 46,15. Né? Parece bom. Agora, se faz algum sentido, ninguém sabe. Mas é o que eu digo, né? O importante é a gente tentar fazer e ir escrevendo as coisas, do que só ficar olhando para a questão e falar: eu não sei por onde começar, o que será que eu faço? Ficar planejando não vai dar certo. Erramos lindamente. 60 centímetros quadrados está longe de ser 46,15.
O que nós erramos? Não sabemos. Tá, não sabemos. O que nós vamos fazer aqui? Não, mentira. Esse x aqui tem que ser o valor da diagonal menor. Não vai me dizer que não é, cara. Vamos ver o que ele fez aqui. X ao quadrado mais 3x elevado ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Ah, filho de uma... O x é só o valor da metade aqui da diagonal menor. Pronto, acabou o problema, né? Ah, mas tu devia saber disso. Cara, eu achei que ele tinha dado... Era o valor inteiro aqui da diagonal. Ah, toma no centro do olho, do centro mesmo. Bem onde dói. Caramba, cara. Tá, então vai ser os catetos, vai ser x e 3x, porque a medida é a mesma aqui do outro lado, né? Então vai ser x quadrado mais 3x. Opa. 3x ao quadrado. E não é 3, é 9, né, cara? É 9. Porque eu elevo o 3 ao quadrado também. Não é só o x que você vai elevar ao quadrado. Então isso aqui vai ser 10x ao quadrado. 10x ao quadrado igual a 100. Então nosso x ao quadrado é igual a 10. Certinho? Certinho, bonitinho. Então quanto vale o nosso x? Raiz quadrada de 10. X raiz quadrada de 10. Como é que pode, né? Como é que pode uma coisa dessa? O cara não saber interpretar os dados que o cara está lendo. Eu acho isso um absurdo. É um absurdo. Tá, então x é isso aí. A área vai ser dada por diagonal maior vezes diagonal menor. Diagonal maior é 6x, diagonal menor é 2x. Então 2 vezes 6 dá 12, vai ser 12x ao quadrado. 12x quadrado dividido por 2, né? Não podemos esquecer de dividir por 2. Mas é lindo isso daqui, né? Mas é bonito. É uma coisa bela, cara. Tu não saber interpretar os dados é uma coisa impressionante. Então agora o nosso x é raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10 ao quadrado vai dar 10. Então 12 vezes 10 dá 120. Dividido por 2, 60. Então 60 centímetros quadrados. Olha que simples, olha que facilidade de chegar na resposta desta questão. E tem gente que reclama ainda. Eu nem acredito, cara, que eu não me dei por conta. Fui ainda, errei com vontade ainda. Bom, pelo menos eu desconfiei que estava errado, né? Pelo menos a gente teve esse sentimento aí. Tá, vou ver quantas faltam. Em 1h58. Nossa, mas precisamente. Então no próximo vídeo a gente segue resolvendo os nossos exercícios. Até lá e muito obrigado pela tua companhia.